Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 3 de agosto, domingo, dia do Senhor. E o evangelho que vamos refletir hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderia alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos faz refletir muito no que disse Pedro no evangelho do domingo passado, quando Jesus perguntou: O que pensas dele? Quem sou eu para vós? E Pedro, sabiamente, com a força do Espírito Santo, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sabendo os discípulos que Jesus era o Messias, Jesus então começou a contar a eles o que iria acontecer com ele. Que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Mas Pedro o repreende, dizendo: Que isso nunca te aconteça, que Deus não permita que algo tão ruim possa acontecer. Muitas vezes nós vacilamos. Em alguns momentos nós deixamos nos levar pela palavra de Deus. Nós abrimos os nossos corações e deixamos que o Espírito se manifeste. E nesses momentos nós falamos algo maravilhoso, algo sábio. Como disse Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas depois, Pedro não compreendeu o caminho de Jesus, o que Jesus deveria passar, qual era o seu verdadeiro objetivo, o que o Pai lhe havia preparado. Diferente de Pedro, nós vimos na primeira leitura Jeremias.
Jeremias deixou-se seduzir por Jesus, por Deus. E nesta sedução, Jeremias se entregou. Mas o caminho do Senhor, o caminho de Deus, ele é difícil. É cheio de pedras, de tropeços. E Jeremias não estava suportando. Jeremias disse: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Pensou em desistir. Mas olha como é o amor de Deus. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar. Quando Jeremias pensou em abandonar tudo, um fogo ardente o consumia. Porque Deus estava com ele. Nas dificuldades da vida, o Senhor sempre está ao nosso lado. Sempre está ao nosso lado. Para nos dar força, para nos ajudar a vencer as turbulências da vida. E olha o que diz Paulo em sua leitura maravilhosa. Nós devemos nos entregar em sacrifício, ofertar a nossa vida a Deus, como Jeremias ofertou. Jeremias pensou em desistir, mas o fogo ardente de Deus o deu força para ele insistir, persistir e não desistir. Assim devemos ser nós. Devemos nos entregar a nossa vida em prol da palavra de Deus. Vivê-la com o coração, com o sentimento. Pedro, em um momento, vacilou. Deixou-se levar pelos pensamentos mundanos, pelos pensamentos da vida cotidiana, do mundo exterior. Não conseguiu assimilar aquela mensagem que, depois de ter dito que Jesus era o Filho de Deus vivo, não conseguiu assimilar a sua obra, a obra que ele deveria realizar. Sejamos como Jeremias e sejamos também como Pedro, quando disse aquela frase maravilhosa que veio de dentro do seu coração. E não se deixar levar pelo mundo exterior, pela vida mundana. O mundo exterior é preciso, é necessário, mas devemos saber vivê-la. Porque é aqui que nós vamos aprender. Aprender a conquistar a vida eterna. Amém? Reflitamos sobre isso, irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos um ótimo domingo e uma semana abençoada em Cristo Jesus. Estaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.